para encerrar o evento. Esse evento aí foi uma maratona de 24 horas, ao vivo, muita dedicação, muito suor, né? Tanto eu quanto o Barrinha e outras pessoas também abriram mão aí do final de semana, com a família, para a gente colocar esse produto, esse conceito, né? De conteúdo de qualidade para a família que está em casa, independente da formação, da área de atuação, se é pai, se não é, né, se mora só. A gente quer alcançar o maior número de pessoas e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Né? Contamos aí com o apoio de vocês para o projeto Dando Sopa. E ele é a surpresa, eu falei ontem, né? Eu queria muito que ele participasse desse evento, porque é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que tem muitos anos de experiência como terapeuta, como trainer. Eu tive a oportunidade de trazê-lo a Brasília anos atrás, uns 3 anos atrás, para formar uma turma aqui de hipnose. Ele tem um projeto chamado Coach da Mente, é um grupo no Facebook, mais de 200 mil pessoas. Agora está com outro projeto, que é a Formação Bravo. E é um cara, assim, excepcional, como pessoa, como profissional, uma pessoa que eu admiro muito. Ele é sócio da Dani Assunção, que fez a apresentação ontem, e eu também falei, tem que ser os dois. Ou vem os dois ou não vem nenhum. E é um cara sensacional, tem um conteúdo fantástico. Fiz com ele também a formação Coaching da Mente, a combinação de coach com hipnose, e isso fez toda a diferença também na minha carreira como profissional aí do desenvolvimento humano. E sem mais delongas, né, Barrinha? Vamos chamar aqui ele, Fernando Colella, e o tema, olha ele aí, e o tema da palestra de hoje é assumindo o controle em tempos de crise. Ou seja, o Bruno acabou de falar de assumir o controle, e o Colella também aqui vai discorrer sobre o tema de como assumir o controle em tempos de crise. Ou seja, Colella, eu não sei o que acontece, Barrinha. Eu acho que essa ferramenta porque, assim, parece que o Colella está mais novo, cara. na ferramenta, tá vendo? Da última vez que eu vi, estava mais grisalho, estava mais assim. Mas, o cara está mais novo, cara. Eu preciso usar. Você vê, né? Quarentena faz bem, rejuvenesce. Corte de cabelo aí parecido com o Crasso. Estou vendo aqui a foto do Crasso, parece bastante com o Crasso. O Crasso de Colella agora também, hein? São quase irmãos, parecidos aí. Sensacional. Colella, muitíssimo obrigado. Seja bem-vindo aí, cara. E assim, para mim é uma felicidade enorme você fazendo parte do projeto, junto com a Dani Assunção. Você, como os outros que passaram por aqui, são pessoas que fizeram parte, fazem e continuarão fazendo parte da minha vida pessoal e da minha vida profissional como terapeuta, né, como trainer nesse mundo de hipnose, e são pessoas que, para mim, são referência, né? Então, todo mundo que passou, você, o Carlos, o Rafael, o Bruno, né? Todo mundo são pessoas que são referência, o próprio Guilherme Alves também, e é uma satisfação enorme te receber aqui. E, sem mais delongas, Barrinha, tem que colocar a imagem dele, olha só, vou colocar a imagem dele aqui, porque ele é o principal, cara. Nós estamos aqui só coadjuvantes. E aqui, Colella, o evento é ao vivo, se quiser carregar alguma apresentação, carrega, se for fazer direto também, tranquilo, a gente vai estar aqui para dar todo o suporte. E muitíssimo obrigado, viu? Eu vou passar a palavra aí para o Barrinha para te chamar, vou desligar aqui o áudio e o vídeo, e vou estar acompanhando aí para fechar com chave de ouro. Obrigado mesmo, viu, cara? Muitíssimo obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, foi um prazer. Fernando Colella, grande amigo, grande conceito de pessoa, de um conteúdo enriquecedor. Podemos dizer, Fernando Colella, graduado em filosofia, palestrante e trainer há 25 anos, com experiência que não dá para mensurar. Então, nós vamos tentar resumir só nesse pedacinho de 1 hora. E antes de mais nada, Fernando, muito obrigado pela tua presença. Nesse horário, o Fantástico está tremendo, que é com você a brincadeira. Senhores, com vocês, Fernando Colella. Muito obrigado, Rússel Barrinha. É um prazer estar aqui, é um prazer estar cercado de amigos, e é sempre bom falar sobre coisas que fazem a gente crescer. Tudo que eu falo nas palestras que eu faço, nos eventos que eu falo, são antes reflexões que eu faço para mim, são reflexões que eu faço para a minha vida. Deve ser mal, como o Barrinha falou, eu sou formado em filosofia, deve ser um mal de filósofo.
E quando eles me pediram um tema para falar nessa palestra, que foi muito de bate-pronto, como eu confirmei minha presença agora há 2 dias, e então não houve como preparar muito, mas eu acho que a melhor colaboração que eu poderia dar para esse tema, para esse momento, é falar sobre algo que eu acho que, de alguma forma, faz parte da realidade de todos nós nesse momento, que é a ideia de crise. Aliás, a ideia de crise, como a gente vai falar, não é algo só que faz parte da realidade de todos nós nesse momento, é algo que faz parte da nossa realidade a vida toda. De certa forma, essa crise provocada por um vírus, e a gente está falando de vários tipos de crise de saúde pública, crise econômica, crise nas relações de trabalho, está todo mundo preocupado, o que vai ser do meu trabalho, o que vai ser da minha vida, o que vai ser de mim, o que vai ser da sociedade, do mundo, do país. E, de certa forma, nós estamos vivendo uma crise. O mundo vive uma crise, nós, pessoalmente, vivemos uma crise, e, ao mesmo tempo, a gente percebe que essa é só mais uma crise, porque se você olhar para a sua vida, para o seu passado, ou mesmo para a história do mundo, você vai ver que o mundo foi feito de crises e a nossa vida foi feita de crises. De alguma forma, a crise é um dado essencial da existência e fundamental para que a gente se desenvolva de alguma forma, para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Pode ser um grande desperdício se a crise for só uma crise e ela não servir para a gente evoluir em nada. E pode ser uma oportunidade de mudança, como já foi muitas vezes na história, como é para a gente muitas vezes. Então, a gente vai olhar para o olhar de acordo com esse olhar dessa crise que a gente está vivendo agora, a crise de um vírus que nos mostrou quão conectados a gente está uns aos outros, né? Uma pessoa pega uma doença respiratória lá no interior da China e, de repente, tem milhares de mortes, o mundo inteiro, muita gente contaminada, muitas pessoas morrendo, o mundo inteiro em grande preocupação. Mas, de certa forma, ele é um vírus que vem numa época em que a gente está vivendo de uma maneira muito interligada, por isso atinge a todos, e hoje nós podemos olhar para nós mesmos e dizer, poxa, estamos em crise. Como é que eu lido com essa crise? O tema dessa palestra é assumindo o controle em tempos de crise. Isso é proposital, porque essa palavra controle, ela deixa a gente com uma certa dúvida. De que controle a gente está falando? Porque se você for olhar para o cenário do mundo, a gente não tem controle de quase nada. A gente não tem controle sobre a disseminação do vírus. É um dado biológico, está acontecendo. A gente não tem controle sobre a cabeça dos políticos errantes que batem cabeça, muitas vezes, nas políticas de saúde pública para lidar com esse vírus. A gente não pode controlar isso. A gente não pode controlar, por exemplo, uma pessoa que é querida, nossa, um familiar, um amigo que foi contaminado, talvez tenha sido internado ou talvez venha a falecer, porque muitas pessoas estão morrendo. A gente também não tem controle sobre as pessoas queridas que adoecem. E a gente também não tem controle sobre os dados da economia, a gente não tem controle sobre o que está acontecendo no nosso trabalho. Então, em muitas circunstâncias, a gente não tem controle. Então, que raios de controle é esse que a gente fala do controle em tempos de crise? De certa forma, o nosso controle não é mudar as circunstâncias, não é mudar o estado que está lá fora, mas é como nós reagimos diante desse fato. Existe um dado, algo está acontecendo, esse algo está acontecendo, mas não está no nosso controle. Mas o que nós fazemos, como nós reagimos, como nós lidamos com tudo isso sim está no nosso controle de alguma forma. Então, talvez o grande aprendizado que esse momento de crise possa dar é como a gente aprende a lidar com crises. Porque essa é só uma crise. Viram outras crises em diferentes momentos da nossa vida. Então, como é que a gente lida com crise? Como é que, de certa forma, a gente, ao invés de se desesperar e bater a cabeça e dizer não tem jeito, eu posso, de fato, pensar, não, eu estou assumindo o controle dessa crise, de alguma maneira. Então, isso é uma coisa bastante importante aqui, tá bom? Vamos falar um pouco de crise, já que o tema é esse. Nós estamos numa crise, mas a gente vai entender a crise como uma coisa mais ampla. Crise é uma palavra que a gente vê muito estampada por aí. Há muitas crises que a gente vive, que a gente ouve falar e já ouviu falar muitas vezes na vida. A gente já ouviu falar em crise econômica, a gente já ouviu falar em crise financeira, crise de relacionamentos. Aqui em São Paulo, um tempo atrás, a gente falava em crise hídrica, crise energética.
crise de valores, crise existencial, crise de saúde, né, que é a que a gente está vivendo agora. Então, a crise é uma coisa que acontece, em geral, quando a gente é colocado contra a parede. Pode acontecer na sociedade, como está acontecendo, mas pode acontecer com a nossa vida pessoal. A gente pode ter, por exemplo, uma queda nas vendas, a gente pode ser demitido, a gente pode ter uma redução de receita, né, a gente pode ser traído, a gente pode terminar um relacionamento, a gente pode ter um problema de saúde, uma perda de uma pessoa querida. Há muitas crises. Essa crise também pode vir através de um vírus, que é o que está acontecendo agora. Então, há muitas razões. Crises sempre existem, sempre existirão na vida das pessoas. Qual é o sentido da crise? Qual é o sentido, digamos, filosófico da crise? Dentro da filosofia moderna, quando a gente aborda esse tema, crise, ela não é considerada um mal que nos vitimiza, um mal que sobrevém. Ela pertence à vida, ela é um dado da existência. Onde a vida, há crise. E se você for perceber o nosso ciclo de vida, ele é um ciclo de crises. A primeira crise que a gente tem ao longo da vida é a crise do nascimento. Um evento terrível para aquela pessoa que está nascendo. Aconteceu com todos nós, você não se lembra, mas foi uma crise, foi uma luta pela vida, foi um momento muito difícil e que você superou. Depois vieram outras crises, veio a crise do crescimento, veio a crise do amadurecimento, a crise da adolescência. Alguns estão sofrendo a crise do envelhecimento, não é fácil envelhecer, e nós vamos passando por essas crises todas até a última grande crise, que é a crise da morte, que todos nós passaremos em algum momento. Então, não importa quem você é, não importa o que você faz, todas as pessoas experimentam diversos tipos de crise em algum momento da vida. E a única maneira de você desenvolver totalmente o seu potencial é sabendo lidar com crises. É aproveitando essa crise e entender que a crise pode ser uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de buscar estratégias alternativas diante de algo que é totalmente mutável. A vida é uma mudança constante, né? A vida tudo muda o tempo todo no mundo, como dizia o Lulu Santos na música dele. E isso é uma verdade. A crise faz parte da montanha-russa da vida. Quando a gente começa a olhar para a própria ideia de crise, a gente pode tentar entender de onde vem essa palavra, a etimologia da crise, porque ajuda a gente a olhar para a crise, entender do que se trata e como reagir, como agir diante de um evento de crise. Não importa se é a crise que a gente está vivendo agora ou qualquer outra crise que a gente venha lidar ao longo da vida. Uma das coisas que a gente ouve falar, eu vou falar de 3 raízes, 3 origens etimológicas para a palavra para crise. A primeira é a que vem do chinês. No chinês, né, tem um certo mito, digamos assim, que é propagado na autoajuda, que quando você escreve em chinês a palavra crise, tem 2 kanjis, 2 ideogramas, né, que é atribuído a perigo e oportunidade, né? Então, o primeiro ideograma é um ideograma para perigo e o segundo é oportunidade. Então, essa é uma imagem bonita para dizer, olha, a crise representa uma ameaça, representa um perigo, mas representa também uma oportunidade. A bem da verdade, isso pode ser considerado um mito, não é bem assim. Isso foi popularizado, na verdade, em 1959, por um discurso do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, lá em Indianápolis, em que ele falou isso. Em chinês, o ideograma para a palavra crise é perigo e oportunidade, então temos uma oportunidade aqui. Foi uma certa forçação de barra, porque o ideograma da oportunidade, ele também significa outras coisas, né? Ele pode significar avião, maquinaria, sorte, né? É bastante amplo o valor, mas é uma imagem poética bonita, que a crise pode representar, além de uma ameaça, um perigo, uma oportunidade. Agora, quando a gente vai buscar realmente a origem dessa palavra, a origem etimológica dessa palavra, e eu acho que é importante a gente olhar para esse viés, para resgatar o valor do que a gente está falando de fato, a gente vai encontrar 2 origens, uma bem mais antiga e uma posterior. A origem mais antiga vem do sânscrito. O sânscrito, que vem de kri ou kir. Kri ou kir. De kri, vem, assim, nesse sentido, ele tem um sentido de depuração. É purificar, é limpar, é depurar.
Essa é a origem, por exemplo, da palavra crisol, que é uma substância química usada no garimpo, né, quando você vai purificar ouro, prata, tirar as impurezas para que fique só o metal. E essa imagem é bonita porque significa que a crise representa depuração, representa limpeza, representa o processo em que você tira a sujeira, você tira o substancial, você tira o acidental para ficar com a essência, para ficar só com o substancial. Então, você isola aquilo que não interessa, você isola o problema para ficar absolutamente na essência. Então, todo o processo de depuração, todo o processo de limpeza implica uma decisão, ou seja, uma cisão, isso significa decisão, uma cisão entre o verdadeiro e o falso, entre o substancial e o acidental, entre o que serve e o que não serve. Então, a crise ela é uma grande oportunidade para a gente entender isso, para a gente olhar para a vida que a gente estava tendo como um todo e perceber de que forma os meus comportamentos, os meus atos, as minhas emoções, o meu piloto automático do dia a dia estava me levando para um looping, estava me levando para um certo piloto automático que não está dando sentido à minha existência, que, de certa forma, está desperdiçando o meu potencial, está desperdiçando o escasso tempo de vida que eu tenho. De que forma eu posso olhar para a vida que eu tinha e olhar agora para o que é mais essencial, para o que é mais importante. Tem uma coisa muito bonita que está acontecendo nesse momento, que é as pessoas, a gente está tão distante uns dos outros, né? Porque a maioria das pessoas está em casa, em quarentena, que nós estamos aprendendo e percebendo o quão profunda é a nossa necessidade de conexão. Conexão com o outro, e a gente precisa do outro para se corregular, para se conectar. Essa é uma das mais profundas necessidades psicológicas nossa, e a gente vivendo no piloto automático no dia a dia, muitas vezes a gente se isola, muitas vezes a gente, por causa de um período, de uma época histórica de muita polarização, a gente acaba destilando muito ódio, a gente acaba criando muitos inimigos, né? Vendo o outro como inimigo, e nesse momento a maior parte das pessoas está muito preocupada em se conectar, está com muita saudade da família, dos parentes, está procurando usar a tecnologia, as mídias, as redes sociais, para se conectar e se sentir mais próximo. É um grande aprendizado, é um grande conhecimento. A gente está percebendo, nesse momento, que é muito mais essencial o nosso lado humano de se conectar, de buscar recursos, do que tanta coisa que a gente estava gastando muito mais energia, muito mais tempo, valores que, de repente, são mais importantes, que dão menos significado à nossa vida. Então, essa é uma oportunidade da gente se retirar, né? Nós estamos presos na nossa casa, de alguma forma, mas essa prisão, essa quarentena, ela também é uma oportunidade de criar, não uma solidão, que é ficar sozinho, porque a gente se isola muito no dia a dia, a gente se isola, não é uma solidão, uma solitude que é um estado de reflexão, é um estado de introspecção, é um estado de autoconhecimento, um estado de depuração, como o crisol, é um estado de entendimento do que é mais importante para mim, não aquilo que eu levava no piloto automático, mas a essência, a amizade, os valores pessoais, a família, a saúde. Então, são coisas importantes, reflexões que a gente faz nesse momento. De repente, você que agora talvez esteja com uma ameaça em relação ao seu trabalho, à sua vida profissional, você possa estar, por exemplo, revisitando a sua história profissional e vendo aquilo fazia sentido para mim. Será que eu não posso olhar nesse momento e entender que a minha vida, agora a gente se dá conta da fragilidade da vida um pouco mais, nesse momento difícil, nesse momento de crise, e de repente a gente pode olhar para a vida e perceber, será que não posso buscar novas oportunidades, novos caminhos que sejam mais congruentes aos meus valores, que tenham mais propósito, sentido e significado para a minha vida? Então, essa origem, essa ideia de depuração é muito interessante. E a terceira origem da palavra crise, que eu gostaria de falar, né? Eu falei do chinês e do sânscrito. A terceira origem é a origem mais direta, que é a do grego, crises. E crises, em grego, ela era uma palavra usada para médicos ou juízes, e, de novo, ela tinha o caráter de decisão.
né? Então, por exemplo, no jargão médico grego, né, era um termo usado por médicos que diz respeito ao diagnóstico, ao resultado da doença. O que se faz quando se identifica a doença. Então, você tem que tomar uma decisão, você tem que agir na crise. Na crise, o que isso significa? Das duas, uma, ou o paciente melhora ou embarca de vez. Em qualquer uma dessas situações, a crise passa. Então, quando você toma uma decisão, quando você age na crise, de um jeito ou de outro, a crise vai passar. Então, o problema deixa de existir e você reina a tranquilidade de consciência. Quando se torna uma decisão, ou seja, separa o que serve do que não serve, o verdadeiro do falso, né? O essencial do substancial, acabou a crise. Reina a tranquilidade de consciência. Algo foi feito. Isso também valia, está no termo usado para decisões judiciais. Os juízes tomavam uma decisão em relação a um veredito, e a crise acabou, porque a decisão já havia sido tomada, independente de qual fosse essa decisão. Então, essa crise vai passar. Essa crise que a gente está vivendo, e todas as crises que você vai ter, de alguma forma vai passar. De um jeito ou de outro vai passar. No caso dessa pandemia, não existe na literatura médica nenhuma pandemia que não tenha passado. Essa vai passar como outras passaram. Não existe crises econômicas que não passam. Essa crise econômica vai passar, vai demorar, vai ser duro, vai doer, mas de certa forma vai passar. Agora, a questão não é o que passa, a questão é o que fica, é o que é essencial, é o que você aprende. Como nenhuma crise é permanente, ela serve como um grande aprendizado. Então, a nossa liderança pessoal, ela é testada, na verdade, na crise, não é na tranquilidade. É na crise que a gente mostra o líder que a gente é da gente mesmo, da nossa vida. Isso também vale para os políticos, obviamente, como eles lidam com as crises, representa a capacidade de liderança deles. Como é que você exerce a sua liderança pessoal na crise? Como é que você age, que você aprende, que você abre possibilidades diante dessa crise? Como é que você cria um plano de ação para enfrentar a crise e buscar oportunidades para o mundo que você vai encontrar depois que essa crise passar? Porque o mundo não vai ser o mesmo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui ainda, mas certamente nós teremos um mundo diferente. Eu acho que uma boa frase para essa busca de oportunidades na crise, buscar estratégias e formas de lidar, é uma frase clássica do publicitário baiano Nizam Guanais, eu acho que vocês já ouviram falar, que é: uns choram, outros vendem lenços. Então, na crise, uns choram, outros vendem lenços. Eu gosto dessa frase, ela é uma frase bem-humorada, mas ela também mostra um pouco o viés, a mentalidade que a gente tem que ter para assumir o controle da crise. A mentalidade que a gente precisa ter para que a gente possa buscar oportunidades, entrar em ação e tomar uma decisão, ou seja, separar o verdadeiro do falso, o que serve, o que não serve, o que é realmente essência, o que é realmente importante para a nossa vida, que significa movimento e mudança, o que significa oportunidade, e aquilo que não serve, aquilo que é o problema, aquilo que é lamentação, aquilo que é ficar patinando em torno do sofrimento, dor. Então, qual é a decisão? Qual é a mentalidade? A frase dos Zanguanais mostra um pouco isso. Essa definitivamente não é uma frase pessimista. Na crise, uns choram, outros vendem lenços. Eu acho que o pior viés possível para você assumir o controle na crise é o viés pessimista. Outro dia eu li um artigo do Mário Sérgio Cortella, na Folha, faz pouco tempo, que ele falava assim: o pessimista é, antes de tudo, um vagabundo. Uma frase forte, mas que diz um pouco dessa ideia de que o pessimista é o cara que tudo que ele faz é sentar e esperar dar errado. O pessimista é aquele cara que fala assim: alguém tem que fazer alguma coisa, porque ou não tem jeito, acabou, né? Então ele não colabora com a solução, ele é um cego diante dos problemas. Uma visão pessimista diante da crise é olhar para o que está acontecendo e dizer: bom, estamos ferrados, não há o que ser feito, então eu sento e espero, né? Tudo bem, eu não concordo tanto com o Cortella nessa coisa radical, porque eu acho que o pessimismo pode ser útil, por exemplo, em alguns contextos. Ele pode ser útil, por exemplo, para um filósofo, né? Por exemplo, tem o Arthur Schopenhauer, um grande filósofo alemão, que é considerado o pai do pessimismo. Todos os nossos desejos são impossíveis de serem realizados, então tudo está fadado a dar errado. É uma filosofia muito pessimista, mas é muito bonita em termos de conteúdo filosófico e ajuda a gente a crescer. A filosofia também pode ser útil para artistas. Você tem, por exemplo, um grande poeta pessimista brasileiro, Augusto dos Anjos, escritores, poetas, artistas, enfim. Mas para empreendedores,
para pessoas que precisam entrar em ação, para pessoas que precisam lidar com um problema real, de fato, o pessimismo é um ato de inatividade. O pessimismo não, ele serve para artistas, para filósofos, mas não para quem empreende. E eu não estou falando só do empreendedor que tem uma empresa, é quem empreende soluções. Se você, por exemplo, é uma pessoa que é um funcionário, um assalariado, mas está com seu emprego ameaçado, você tem que empreender em soluções, talvez buscar alternativas, talvez buscar um plano B, talvez você tenha que empreender nessa quarentena, nesse momento, para aprender mais, para aumentar as suas competências, para estudar, eu não sei. Mas quando a gente está diante da crise, o que está fadado ao fracasso é o pessimismo, a atitude pessimista. Pensa bem, se todos fossem pessimistas, ninguém casaria. Porque se você fosse pensar no casamento, você fala assim, pô, todo casamento dá errado. Vai dar errado. Óbvio que você não casaria, né? Às vezes dá errado mesmo, mas você não casou achando que ia dar errado, senão você não faria. Se todos fossem pessimistas, ninguém teria filho, a gente não estaria aqui, não existiria. Se todos os empresários fossem pessimistas, ninguém abriria a empresa, porque um dia vai quebrar. Então, o pessimismo é justamente a forma de você não empreender, de você não fazer acontecer. Obviamente, o viés otimista é um viés muito melhor para você buscar soluções e buscar oportunidades dentro da crise, a mentalidade. Porque o otimista, ele está ligado à motivação. O otimismo é a chave da motivação. Não existe um motivado pessimista. Só existe motivado otimista, porque eu só tenho motivos para a ação quando eu acredito, eu tenho esperança, eu acredito que pode ser melhor, eu acredito que pode ser mudado. Tem uma frase do Winston Churchill que diz: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Então, o viés legal da mentalidade otimista é esse, é o da motivação. Então, se você olhar para essa crise e ver o mundo está em pânico, a economia está em pânico, ferrou, não tem mais jeito, a minha empresa vai fechar, ferrou, não tem mais jeito, eu vou ficar sentado, esperando o tempo passar e afundando cada vez mais na crise. Então, a grande vantagem do pensamento otimista é que ele me dá motivos para agir, ele me dá esperança, e como ele é um ato de pensamento, eu posso fazer isso, eu posso pensar de forma otimista, independente dos fatores externos. Então, por maior que seja a catástrofe lá fora, é uma decisão, é uma atitude deliberada, consciente de pensamento ser otimista, a única que serve para ganhar motivação. Porém, o otimismo só não basta. Porque a grande desvantagem do otimista, se o cara for muito otimista, é acreditar que as coisas vai dar tudo certo, e aí acaba também não fazendo esforço. A frase do otimista vai ser essa aqui: se Deus quiser, tudo vai dar certo. Então eu vou esperar que Deus venha, que Deus faça dar tudo certo, e eu não ajo, eu fico parado esperando. O grande perigo do otimista é esse. É como o pessimista cair na inatividade, porque eu estou esperando que a solução venha de um político, que a solução venha do destino, que a solução venha da sorte, que a solução venha de Deus, mas eu não ajo para mudar a minha vida ou mudar um estado de coisas. Então, eu acho que o viés não é nem pessimista, nem otimista, apesar de o otimista ser melhor. A gente talvez tenha que olhar talvez por um viés mais realista, porque o realista é aquela pessoa que olha o problema como ele é, encara os fatos e a partir desse fato toma uma decisão, como faziam os médicos, os juízes, a crises lá na origem grega. Ou seja, você separa aquilo que não olha para a realidade, vê aquilo que não serve dessa realidade. Se eu ficar preso nisso, eu não vou para frente. E eu percebo, com base nessa realidade, com base nessas informações, o que funcionaria para mim, considerando as minhas características, quem eu sou, os meus talentos, as minhas possibilidades. O realista, ele é o cara que vai se informar sobre o que está acontecendo de fontes confiáveis. Ele não vai buscar informações no grupo da família, né? Aquela informação que a tua tia mandou de que alguma coisa horrível está acontecendo, que o vírus é criado em laboratório por causa de uma teoria conspiratória. Não, ele vai nos especialistas, nos médicos, nos infectologistas, ele vai saber da economia, ele vai ouvir o que os economistas estão dizendo, né? Como vão ficar os mercados. Então, ele vai criar as suas estratégias com base em dados da realidade. A questão do realista é que ele tem condições de formular um diagnóstico e tomar decisões mais precisas, mais assertivas diante da situação. Só que também o realista tem uma desvantagem, que é o seguinte: o realista, ele sem perceber, ele pode cair num certo pessimismo, porque às vezes a realidade é tão dura e há tantos problemas que ele acaba falando, a realidade é dura demais, não há o que ser feito. E aí ele se torna um realista pessimista.
E não há muita diferença entre o realista pessimista e o pessimista, porque ambos vão ficar parados esperando a coisa afundar por si só. Então, o realista não pode ser só um realista e muito menos um realista pessimista. Então, a mentalidade que eu acho que faz sentido nisso, para você mudar para a crise, é o que eu chamo de o realista otimista. O realista otimista é a mentalidade da oportunidade. O realista otimista é aquele que faz o diagnóstico da realidade, né? E aí, a partir disso, ele percebe que há sempre margem de ação, por pior que seja o cenário, sempre há algo que é feito. Eu não tenho controle sobre os fatores externos, mas eu tenho controle sobre os fatores internos. Eu tenho controle sobre as minhas decisões. Eu tenho controle sobre o que eu posso fazer. Eu tenho controle sobre a minha forma de encarar as coisas. Então, eu sei que há uma margem de ação, algo pode ser feito. Eu posso tomar decisões mais assertivas, otimistas e realistas com base num diagnóstico da realidade. Né? Então, o pessimista é um fatalista que não faz nada, o realista ele vai encarar os problemas de frente, o realista otimista busca oportunidades diante desses problemas. Para citar o que eu estou falando, eu vou voltar lá na frase do Nizam Guanais. Lembra da frase? A frase que me mostra essa mentalidade. Né? Na crise, uns choram, outros vendem lenços. Eu disse que essa é uma frase otimista realista. Por quê? Porque qual seria a versão pessimista dessa frase? Bom, na frase dos Zanganais, o pessimista é o que chora com a crise. Está em crise, está tudo ruim, está tudo ferrado, então eu choro. Esse é o pessimista. O otimista é o cara que diz assim, se Deus quiser, tudo vai passar. E não faz nada. Então, ele também fica parado. O realista é o cara que fala assim, olha, de fato, a gente está numa crise muito séria e muitos vão chorar. Ele está dando dado da realidade, mas ele também não faz nada. O realista pessimista é o que fala, de fato, essa crise é muito séria, muitos vão chorar, só me resta chorar também. Esse é o realista pessimista. O realista otimista é o que fala, de fato, essa crise é muito séria, muitos vão chorar. É uma grande oportunidade para vender lenços, porque ele achou, dentro dessa crise, uma oportunidade para ele se colocar, para ele contribuir de alguma forma para si e para os outros. Então, quando eu falo uns choram, outros vendem lenços, essa de fato é a grande oportunidade que a gente encontra. Se a gente for olhar na história, na nossa história pessoal, das nossas crises que a gente viveu, a gente vai perceber que muitas das mudanças importantes que a gente teve na vida, talvez casamentos, talvez decisões profissionais, vieram depois de grandes crises. E a história do mundo, a história da humanidade também tem disso. Né? A gente hoje está vivendo uma pandemia, que é uma situação muito séria. Já houve muitas pandemias no passado. Estima-se que mais de 3 bilhões de pessoas já tenham morrido ao longo da história por causa de pandemias. Você tem, por exemplo, para a gente ilustrar o que a gente está falando, como a crise muda as coisas e pode gerar grandes oportunidades, só para citar um exemplo do tipo de crise que a gente está vivendo, houve uma grande pandemia na Idade Média, né, a peste bubônica, que era chamada de peste negra, lá no século XIV, que era uma coisa terrível. Isso morreu 2/3 da população da Europa. Você pode imaginar o que é 2/3 da população inteira da Europa morrendo. Então, isso causou muita mortalidade, escassez de mão de obra, de alimento. E o resultado dessa crise, depois dessa tragédia que quase exterminou a população da Europa, foi uma mudança no sistema produtivo da Europa. Isso era a época do feudalismo, né? Em que as pessoas elas viviam nos feudos, em que elas trocavam a mão de obra, o trabalho pela terra, e depois disso mudou o sistema econômico. Foi instituído o capitalismo, foi instituído o dinheiro, a troca de produtos e serviços pelo dinheiro, por causa da escassez de mão de obra em função da peste bubônica. Em função dessa tragédia também, dessa crise, como muitas pessoas estavam morrendo em terra, aumentou muito o número de navegações, porque as pessoas tinham muito medo das navegações, elas tinham muito medo dos perigos do mar. Só que como estava morrendo muita gente em terra, começou, não, é melhor ir para o mar, correr os riscos do mar, do que correr o risco de morrer em terra. Então aí que começam as grandes navegações, que culminam alguns anos depois com a descoberta das Américas, com a expansão dos mercados. Então o mundo como a gente conhece hoje, o mundo global, o mundo que tem Américas, o mundo capitalista, o mundo financeiro, o dinheiro, veio em função de uma pandemia, veio em função dessa crise. A gente está vivendo uma grande crise
de gripe, uma pandemia do coronavírus. A última grande crise que a gente teve como essa, a última grande pandemia parecida com essa, foi há 102 anos atrás, lá em 1918, que foi a gripe espanhola, que na verdade espanhola não tinha nada, era uma gripe americana, surgiu nos Estados Unidos, no estado do Kansas, né? Do Kansas, que se tornou uma gripe comum hoje, né? Aquela H1N1, que a gente desenvolveu imunidade, mas naquela época matou de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, matou de 35 a 45 mil pessoas, mais ou menos. Dizem que talvez nessa nossa pandemia a gente passe esses números no Brasil. Mas o fato é que era uma coisa horrível. Há relatos em jornais da época que falavam das ruas com mortos empilhados, famílias que jogando os mortos na rua com medo de se infectar, né? Tem cenas terríveis no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, foram cidades que foram muito afetadas. O que acontece depois dessa grande crise em 1918? É instituído no mundo inteiro sistemas públicos de saúde por causa dessa pandemia da gripe espanhola. Se hoje a gente tem um sistema público de saúde, não aqui, no mundo todo, é em função disso, mas também a busca científica de soluções para evitar outras crises e pandemias. Poucos anos depois, em função dessa busca, em função dessa crise, foi descoberta a penicilina, que mudou também a história da saúde pública no século XX. Então, essas crises sempre vão trazer alguma descoberta, essas crises sempre vão trazer a oportunidade. Tanto crises como essas, crises de pandemias, crises de doenças, crises gerais, como as nossas crises pessoais. É muito interessante e importante a gente pensar nisso, porque olhando um pouco para a nossa vida, eu sou hipnoterapeuta, eu formo hipnoterapeutas, e teve muitos mesmo, alunos meus, que reclamaram em algum momento, ou para mim, ou nos grupos que eu faço parte, que agora não tem mais cliente, porque está todo mundo em quarentena e não pode atender, que eles não estão mais trabalhando, que eles estão com muito medo, como é que a gente vai trabalhar? E às vezes as pessoas, elas, ao invés de encarar o problema, elas vão fugir do problema, por medo. Então elas vão para baixo da cama, entre aspas, porque na verdade elas podem, sei lá, tem pessoas que estão enfrentando essa crise maratonando todas as séries, ou jogando no videogame, ou assistindo televisão o tempo todo, e tudo isso é legal, são coisas boas para a gente, né, manter a ansiedade no controle. Mas, de certa forma, se você só faz isso, e faz isso para fugir, essa é uma atitude errada, porque você está fazendo o contrário de agir, o contrário de decidir, você está fugindo. Então, ao invés de você simplesmente fugir para não ter que olhar para esse problema, ou negar, né, com teorias conspiratórias, ou fugir, ou não querer saber, é muito mais interessante você usar esse momento como uma oportunidade para buscar estratégias para o seu negócio, para ler livros que você não lia, para buscar novos projetos ou aprender coisas novas que talvez você precise para a sua profissão quando isso acabar, porque o mundo vai ser um mundo completamente diferente, né? A gente vai encontrar um mundo diferente, né? Quando a gente vai ficar alguns meses confinado. Agora, quando sair, essa doença ainda vai ser uma ameaça. Lembre-se que foi preciso uma pessoa lá na China pegar essa doença para o mundo inteiro se contaminar. Lembre-se que foi preciso um cara chegar no Brasil, vindo da Itália, para a gente estar todo mundo dentro de casa. Então, quando essa pandemia passar, a gente ainda vai ter riscos de pessoas vindo de fora, vai ter risco de outras ondas, que é o que os países asiáticos hoje estão preocupados. Então, nosso estilo de vida vai ser muito diferente por um bom tempo, porque uma cura, uma vacina, deve demorar alguns anos ainda para acontecer. Então, diante desse cenário, o que o realista otimista faz? Ele olha para esse cenário, analisa esse cenário, o que pode acontecer, e toma decisões e busca oportunidades com base nesses cenários. Então, qual é a oportunidade, por exemplo, para um hipnoterapeuta? É gigante. Eu estou falando de hipnoterapeuta porque é um exemplo da minha área que os meus alunos me buscam, mas, enfim, você pode olhar, colocar isso dentro da tua área. É gigante. Se você for pensar, a título de exemplo, você teve uma outra epidemia séria em 2003, que foi o da SARS, né? Foi também uma epidemia de gripe, que chegou fraca no Brasil, não foi muito forte aqui, mas foi muito forte na Ásia, né? Sobretudo na China, na Coreia, principalmente. Foi uma gripe que matou 800 pessoas. Na época, saiu uma pesquisa lá na Coreia
que mais da metade da população desenvolveu estresse pós-traumático por causa de uma gripe, isso lá em 2003, mais da metade da população da Coreia. Então, esse cenário é um cenário muito sério. Só que isso vai acontecer de novo, só que em nível global. Em nível global. Porque quando a gente tem muitas incertezas, né? As pessoas têm muitas incertezas. O que vai ser da economia, o que vai ser do meu trabalho, o que vai ser do emprego, o que vai ser do meu negócio, o que vai ser do mundo, o que vai ser da saúde, o que vai ser da saúde das pessoas que eu amo. E essas preocupações, e todo mundo dentro de casa, de certa forma, vai aumentando a ansiedade, vai aumentando esse estresse. Então, há um cenário, uma outra pandemia que vai acontecer depois, e já está acontecendo, além da pandemia do coronavírus, que é a pandemia de ansiedade, que é a pandemia de estresse pós-traumático. Isso é uma grande oportunidade para os hipnoterapeutas ou para os terapeutas em geral. Outra oportunidade para os hipnoterapeutas é que a gente está desenvolvendo técnicas incríveis de atendimento à distância que antes não tinha. Hoje eu estou trabalhando antes eu trabalhava só com atendimentos presenciais, com hipnose clínica, com hipnoterapia. Hoje eu estou atendendo com atendimentos à distância, com uma eficácia dentro de protocolos que a gente está desenvolvendo e praticando e sofisticando por causa desse novo cenário, tão ou mais eficazes, às vezes, eu acho, do que os protocolos presenciais que eu usava, porque a oportunidade ela é feita pela necessidade, né? Então, há uma grande oportunidade dentro da minha área. Eu trabalho com treinamento, tem pessoas que eu conheço da minha área de treinamento que estão tendo grandes oportunidades e ganhando dinheiro e descobrindo caminhos muito interessantes com treinamentos online. As escolas, elas estão experimentando mais com o ensino à distância. Tem coisas que talvez demorasse décadas para serem implementadas, que a toque de caixa as pessoas estão tendo que implementar para um mundo que está mudando. As sociedades vão mudar. Acho que os sistemas de saúde, os sistemas políticos vão ser reavaliados, né? As pessoas estão descobrindo que é possível trabalhar remotamente e novas formas e mecanismos de trabalho remotos. É óbvio que há muita dor, é óbvio que há muita dificuldade, é óbvio que tem pessoas que vão sofrer terrivelmente com isso, as pessoas nas favelas, as pessoas que não têm condições de se proteger desse vírus. Mas, por outro lado, há pessoas que têm condições de se proteger, têm condições de buscar alternativas de oportunidades e não fazem porque ficam patinando dentro das reclamações, dentro da visão pessimista, dentro do problema e não buscam as alternativas diante da crise. Que oportunidade maravilhosa para você o autoconhecimento, para você entender mais das suas necessidades, né? O Heráclito, enfim, Heráclito não. O Heráclito era um grande filósofo que falava da mudança, né? Que tudo muda o tempo todo no mundo, é impossível entrar no mesmo rio duas vezes. E a gente está vivendo essa experiência, a experiência da mudança, a experiência de conhecer que as coisas mudam, que o mundo muda, e aí a gente pode conhecer melhor, entender mais as nossas necessidades de comunicação, entender como a nossa noção de comunidade se amplifica, e aproveitar esse momento não para entrar num processo de solidão, de afastamento, de ficar sozinhos, mas de solitude, de introspecção, de autoconhecimento, de entendimento. Sócrates falava, uma vida não analisada sequer merece ser vivida. Então, alguns vão agir diante desse cenário com um certo negacionismo, elas vão fugir para não ter que enfrentar o problema, né? E o negacionismo, muitas vezes, ele é fruto da irracionalidade, né, de não, eu me recuso a ver que tem um perigo lá fora e saio para a rua e faço isso. Às vezes ele é fruto de uma paranoia, eu acho que isso é uma coisa que só foi feita para me ferrar, mas de certa forma o negacionismo é sempre uma atitude ilógica e que não contribui para a decisão, não contribui para criar a oportunidade para a crise, para assumir o controle. Como é que a gente pode assumir o controle dessa crise? Isso é essencialmente um processo de aceitação e de entendimento. A gente está aprendendo pela dor, que a gente não tem o controle que a gente pensava ter, né? A gente tinha uma vida no dia a dia normal, a gente percebe que a nossa margem de ação e controle é muito melhor do que a gente pensava. A gente não tem controle sobre a doença devastadora, a gente não tem controle sobre as muitas mortes solitárias que estão acontecendo, a gente não tem controle sobre a economia quebrada, a gente não tem controle sobre a cabeça dos políticos, hoje nem sobre o nosso direito de vir, nem sobre os abraços nas pessoas que a gente quer dar, a gente não tem controle de quase nada, então a gente sofre.
Mas a fonte do sofrimento de um momento como esse não está no pouco controle, está na consciência de que a gente está abrindo mão da nossa, ou na inconsciência de que a gente está abrindo mão da nossa margem de ação. Então, quando a gente aceita uma situação e não faz nada, não busca oportunidades, a gente está entrando num processo de resignação. E resignação é o contrário do controle. Resignação é dizer, olha, não há o que possa ser feito. O que a gente tem que buscar para assumir o controle é aceitar honestamente a nossa impossibilidade de controle sobre os fatores externos e aí poder assumir que nós temos uma margem de ação para passar por isso. A partir disso, definir a nossa estratégia através de um viés realista, otimista, né? Através desse processo. Como é que a gente pode buscar isso? Eu acho que a gente tem que fazer algumas perguntas, ou se fazer algumas perguntas, para buscar assumir esse controle, né? Algumas perguntas. Quais são as perguntas? Isso é uma espécie de ferramenta que ajuda a gente a olhar para isso com um viés mais de autoconhecimento, mais de autodescoberta. A primeira pergunta é em relação às circunstâncias da área da vida. Quais são as circunstâncias da área da vida? Espera só um pouquinho. Quais são as circunstâncias que a gente tem diante da área da vida? A gente tem que olhar que a gente, dentro da nossa vida, nós temos fatores que a gente não tem controle. Então, a gente tem que analisar, dentro daquele viés realista, quais são as circunstâncias que a gente tem, e, a partir dessas circunstâncias, perguntar-se quais são os desafios que apresentam para mim nessa circunstância. Então, esse é o primeiro viés, o primeiro olhar, as circunstâncias. Olha para as circunstâncias da vida, analisa de forma realista, de forma direta, quais são as circunstâncias dela, e se há algo nessas circunstâncias que possa ser mudado para que você possa trabalhar com isso. Então, eu estou em casa, eu não posso sair de casa nesse momento. E uma coisa que me faz muita falta por exemplo, poder fazer atividade física. Eu não estou mais indo à academia. Bom, então, o que eu fiz? Eu combinei com o meu personal de fazer via videoconferência, né? Mudei as circunstâncias, então a gente vai treinar via videoconferência para que eu possa melhorar as circunstâncias dentro dessa área da vida. Então, olhe para as circunstâncias e defina o que pode ser mudado. O segundo viés, o segundo tipo de pergunta que a gente pode fazer para assumir o controle é em relação às atitudes e os comportamentos que a gente tem. Então, olhando o cenário que você está, a circunstância que você tem, aquela circunstância que você não tem o controle, como você tem se comportado? Você tem fugido, maratonado séries e não tem lido um livro que você gostaria? Não tem buscado um plano de ação para o pós-crise? Não tem buscado um projeto importante, um treinamento, um curso importante que você gostaria de fazer? Ou você está usando essa oportunidade para se desenvolver intelectualmente? Quais são os seus comportamentos? Quais são suas percepções, suas interpretações? E que comportamentos mais saudáveis e produtivos você pode adotar nesse cenário para isso. Então, o primeiro é circunstâncias, e o segundo é atitudes. Então, pergunte sobre as suas atitudes, que atitudes você está tendo, e que outras atitudes, que se você tiver, comportamentos, interpretações, atitudes, que se você tiver, você vai conseguir estar mais saudável e aproveitar melhor as oportunidades. O terceiro tipo de pergunta que você se faz para assumir o controle diante da crise é sobre o padrão de satisfação. A gente sempre sofre porque a gente tem um padrão de satisfação em relação ao que seria uma boa vida para a gente. Então, às vezes, o padrão de satisfação que a gente tem em relação à qualidade de vida, a vida que a gente quer ter, é um padrão irreal. Nesse momento, eu falo, vou dar um exemplo de um padrão irreal que está aqui no nosso dia. Eu gosto de correr na rua. E eu gostaria muito de correr na rua, mas é um risco nesse momento eu sair na rua para correr. Então, eu estou respeitando a quarentena, eu estou em casa. Então, o que seria... Se o meu padrão de satisfação for, eu só fico satisfeito, eu só fico bem, só feliz, se eu correr na rua, das duas uma, ou eu vou correr riscos, eu vou sair lá para correr, ou
eu vou ficar sempre infeliz dentro de casa, porque é inatingível mesmo o meu padrão de satisfação. Então, o que eu tenho que fazer? Baixar o meu padrão de satisfação e entender o que me faria plenamente satisfeito nessa condição que eu estou nesse momento, nesse padrão atingível, nesse padrão possível. Então, pergunte-se, qual seria o meu padrão de satisfação? Está sendo o meu padrão de 100% de satisfação total nesse cenário que a gente tem hoje? E como eu posso reavaliar meus critérios de satisfação para que critérios mais realistas e atingíveis? Então, faça essa pergunta sobre circunstâncias, sobre atitudes, sobre padrões de satisfação. O quarto critério para a gente assumir o controle das nossas escolhas é sobre a importância, tá? O quão importante é. A importância porque a gente tem a importância que a gente está dando para essa crise, a importância que a gente está dando para esse problema. Então, claro que tem um peso, claro que tem uma importância. Então, primeiro, você vai descrever o peso ou a importância que esse estado de coisas, que a vida que você está tendo, que essa crise tem impactado a sua vida. Então, você tem dado mais prioridade nesse momento para aquilo que você gostaria, ou você está dando mais prioridade, gastando mais energia com aquilo que não pode ser controlado? É mais importante para você ler um bom livro ou maratonar todas as séries 24 horas por dia? É mais importante para você passar o dia jogando videogame ou é mais importante para você aprender um curso, uma competência que vai ser útil para você no novo mercado de trabalho, no novo mundo que se avizinha, que se aproxima? Então, você está dando prioridade para aquilo que é mais importante e controlável, ou se está gastando mais energia na lamentação com aquilo que você não tem controle e é menos importante? Esse é o quarto critério. E o quinto e último critério para você se perguntar, para assumir o controle disso, lembrando que controle é sobre você não abrir mão das decisões mais importantes dentro das circunstâncias que apresentam, dentro do cenário controlável, é entender sobre o equilíbrio. Como esse problema tem afetado o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio com a vida como um todo, de que forma ele está impactando, ele está te afastando dos seus valores, dos seus propósitos, daquilo que dá sentido à sua vida. A visão geral é você olhar para esse cenário, olhar para essa circunstância, olhar para esse problema e perceber quanto tempo eu estou perdendo da minha vida curta, finita, limitada, lamentando aqui o problema que está acontecendo e gastando energia com isso. Quanto tempo eu estou perdendo me afastando daquilo que é mais importante? Da família, dos amigos, do aprendizado, da saúde. Então, como que essa situação pode receber mais atenção da tua parte para que você transforme essa crise numa grande oportunidade de se tornar uma pessoa melhor e mais feliz? Então, como eu posso aproveitar esse momento, essa oportunidade, essa crise e qualquer outra crise que você venha a ter na sua vida, para você aprender com ela, buscar oportunidades e satisfazer mais os seus valores mais importantes e você criar um propósito que dê mais significado para a sua existência, já que o seu tempo de vida é sempre curto. A nossa vida passa muito rápido. Então, como você pode não desperdiçar, não jogar pelo ralo esse tempo tão importante, tão raro que a gente tem de ter aqui? E eu vou encerrar agora falando um pouco sobre isso, sobre tempo, sobre manter-se no essencial. A gente tem que diferenciar o que é essencial do que é importante. A gente está abrindo mão de muitas coisas importantes, mas a gente não pode abrir mão do que é essencial. A gente está abrindo mão de uma segurança financeira, muitos de nós, a gente está abrindo mão da nossa liberdade de ir e vir, muitos estão abrindo mão da possibilidade de sair com os amigos, de tomar um chopp, de praticar atividade física. São coisas muito importantes que a gente tem que abrir mão. Mas quando você, por causa disso, abre mão do que é essencial, você está abrindo mão de você mesmo. O essencial é o alicerce. Pensa numa casa. Numa casa, o essencial é o alicerce. O resto, a construção, a pintura, o acabamento, a mobília, é importante. Mas se o alicerce cair, sem alicerce, a casa cai, nesse caso, literalmente. Então, o essencial é tudo aquilo que as coisas importantes
me proporcionam, eles são os meus valores. Às vezes a gente abre mão do essencial, daquilo que a gente mais precisa para se manter congruente, para se manter feliz, para se manter cheio de propósito, porque nós estamos abrindo mão de algumas coisas importantes. Por exemplo, lavar a mão é importante, mas a saúde é essencial, e é por isso que a gente lava a mão, para preservar a saúde. Ficar em quarentena é importante, mas proteger as pessoas que a gente ama é essencial, né? Às vezes, um caso que aconteceu na Itália, muitos jovens saíram, não respeitaram a quarentena e voltaram e contaminaram os velhos que morreram. Então, uma pesquisa que mostrou isso, né? Então, os jovens, eles sobreviveram, mas os velhos morrem mais nessa crise, porque eles simplesmente não cuidaram das pessoas que eles amavam, das pessoas da família. Isso aconteceu em muitos casos, isso aconteceu em um grande número de situações. Então, nunca abrir mão do essencial. O essencial é buscar empatia, o essencial é pensar no outro, né? O que será que esse coronavírus vai causar na favela? O essencial é se lembrar dos amigos, usar as ferramentas eletrônicas que a gente tem à disposição para saber como aquela pessoa que a gente ama, que mal fala há muito tempo, tá hoje, como ela está passando por aquilo, como ela está sentindo, resgatar as nossas conexões, os nossos laços. A gente está aprendendo a importância da nossa saúde, que muitas vezes a gente não cuida bem. Essencial é saúde, essencial é amor, essencial é família, essencial é amigos, essencial é conexão. Se a gente já está abrindo mão de muita coisa importante, tiver que abrir mão do essencial também, a gente não consegue ter energia, criar oportunidades para assumir o controle dessa crise. Muito obrigado para vocês. O meu tempo de palestra se esgota aqui e eu agradeço muito, muito mesmo que vocês tenham ficado até agora comigo e eu estou à disposição. Sensacional, Fernando Colella! Muito bom, muito bom. Muito bom, cara. Colella, conta pra gente aí dos seus projetos, porque esse conteúdo é maravilhoso, tem que ter um lugar onde a gente vai buscar mais, onde a gente vai encontrar, então conta pra gente. Uma das coisas que eu estou fazendo hoje é justamente o que eu falei, é buscar alternativas diante dessa crise, buscar essas oportunidades. Deixa eu só fazer uma pequena interrupção. Você mandou aqui para que eu enviasse para as pessoas um presente. A gente está com uma alta audiência aqui, e eu vou disponibilizar. Você pode falar rapidamente sobre o que é esse presente que você mandou? É um e-book sobre a mente, né? Eu sou um hipnoterapeuta, então é um e-book que fala sobre, de certa forma, sobre isso, né? Sobre quais os aspectos da mente que nos impedem muitas vezes de não ter o controle, nesse caso, porque a gente acaba sendo a vítima de uma programação, de uma trajetória de vida que a gente tem, que vai programando os nossos comportamentos automáticos. Então, às vezes fica mais difícil assumir o controle, porque eu tenho uma série de crenças, eu tenho uma série de emoções, eu tenho uma série de sentimentos que me impedem, muitas vezes, de ter o melhor da minha performance. A gente está falando, muitas vezes, de pessoas que têm transtornos de ansiedade, como a síndrome do pânico, de pessoas que têm depressão. A gente vai ter problema sério de saúde pública aqui. E a gente, muitas vezes, essas pessoas, elas são resultado de uma série de experiências e eventos que foram tornando elas assim. Elas não têm culpa de serem, de sentir o que elas sentem. Então, muitas vezes, para essas pessoas que precisam de ajuda, ela precisa entender que aquilo é normal, que não é uma coisa que não tem jeito. E esse book fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre por que a gente sente o que a gente sente, em questão de saúde emocional, e de que forma a gente pode assumir mais o controle ou buscar ajuda, que é um cenário que a gente tem hoje nessa crise também. As pessoas estão ficando mais deprimidas, as pessoas estão ficando mais ansiosas, e a gente não pode permitir que a ansiedade, que é normal de um momento de performance, de dúvida, de angústia, se torne um transtorno de ansiedade. Nem que uma tristeza, um estado depressivo, se torne uma depressão, que é a doença. Daí a importância de buscar assumir o controle. O e-book fala um pouco sobre isso. Legal. E aí você pode falar aí um pouquinho do teu trabalho, como o Barria havia perguntado aí qual é a formação Bravo. Estou doido para fazer esse curso, hein? Pois é, tá muita gente doida para fazer esse curso, só que agora a gente teve que cancelar até uma turma, né, por causa da mudança de cenário. E esse curso é uma paixão, é uma realização de um sonho meu e do Rafael Baltresca, que também palestrou aqui no Sofá TV.
ele é meu sócio nesse curso, nesse treinamento, e ele é uma formação completa de hipnoterapia, que envolve, na verdade, é de hipnose, né? Ele vai envolver, na verdade, 4 grandes pilares, que é a hipnose clássica, do zero absoluto à maestria, a hipnose de palco, como fazer palestras no palco, como transformar qualquer palestra sobre qualquer tema numa apresentação usando recursos de hipnose, usando hipnose, a hipnose clínica, então toda a parte de hipnoterapia, como tratar questões emocionais, depressão, ansiedade, fobias, e tudo aquilo que você pode tratar com hipnoterapia de uma forma muito ampla, muito abrangente, e por fim a parte de empreendedorismo, de negócio, que faz parte do curso também, porque o hipnoterapeuta, ele também, o palestrante, ele também é um empreendedor. Muitas das pessoas que fazem cursos de hipnose, às vezes não sabem como vender o seu trabalho. Então, esse é um dos pilares importantes também que a gente faz no curso. Então, é a formação Bravo de hipnose clássica e terapêutica, então tem o site, bravohipnose.com.br, e lá tem todas as informações da turma. Nós estamos aí pensando numa versão online desse curso, porque é uma coisa, aí está a questão da busca da oportunidade, né? Então, como muita gente está querendo fazer, e talvez a gente não consiga, por algum tempo, né, ter turmas, enquanto, né, não for, por um bom tempo, eu acho que a gente não vai ter permissão para fazer eventos públicos, então o online ele se torna uma excelente alternativa. Então, a Bravo Online está saindo aí, então quem quiser saber mais informações, manda um direct para mim no Instagram, me procura no Instagram, Fernando Colella, com 2 L's no final, LLA, e aí manda um direct para mim, para ter mais informações. E o outro grande projeto, nesse momento, eu até falei um pouco, é o da terapia online, que eu estou tão empolgado com a terapia online, né? Eu estou treinando terapeutas que fazem presencial, hipnoterapeutas, alunos, para fazer atendimento online também, porque as pessoas, a maioria dos cursos, ensinam a técnica de hipnoterapia para o hipnoterapeuta trabalhar a hipnose clínica com o cliente. Então, estou treinando alguns terapeutas para a gente, mentorando, para que eles atendam de forma online. Então, eu tenho um protocolo de atendimento online, e eu e o pessoal que trabalha comigo também está atendendo online, e essa é hoje talvez a minha grande paixão nesse momento de quarentena, estar evoluindo e desenvolvendo atendimento online, porque às vezes a gente não faz muito, a gente desenvolve uma crença de que não é tão eficiente, que não tem tanto resultado. Eu estou tão impressionado com os resultados, e vendo que às vezes a gente consegue ter até mais resultado, e é mais eficaz em algumas circunstâncias do que o presencial, porque, na verdade, a gente se adapta às novas ferramentas. Então, tem muitas técnicas para terapias presenciais que não servem para online, isso é uma preocupação que eu tenho, pessoas fazendo técnicas que eliciam emoções, regressão emocional, coisas que não devem ser feitas sem o ambiente controlado, sem a presença do terapeuta, mas há muitas outras técnicas maravilhosas, tão eficazes tanto, que trabalham online, então a gente tem um protocolo para isso, e quem quiser saber mais sobre terapia online, a gente tem um site para isso, que é centrodehipnose.com.br/online. centrodehipnose.com.br/online. Deixa eu só colocar aqui no centrodehipnose.com.br/online. Colella, a gente vai encerrar agora o evento. Eu te agradeço muito a participação. E eu quero corrigir uma injustiça, porque, assim, Barrinha, você vê, né? Eu convidei o cara, com um dia já saiu o conteúdo desse jeito. Com ele, a gente pode ligar no mesmo dia e marcar no mesmo dia, não tem problema. Você vê aqui que tem muito conteúdo, e conhecendo você como eu conheço, eu sei que teria muito mais aqui conteúdo. O que eu quero fazer aqui? Uma proposta vai ficar registrado, nem combinei com você, né, Barrinha? Tem que combinar essas coisas antes, né, cara? Mas antes de você falar de proposta, ele é casado. Para com isso, cara. Bom, Colella, o que eu queria fazer? O que eu quero fazer? O que eu vou fazer? A audiência está grande aqui, a expectativa do pessoal em ter mais conteúdo, com certeza, é grande. Eu quero te fazer um desafio para a gente fazer um webinar extra, tá? Nessa semana, aí talvez aí para o final da semana, né, Barrinha? O que você acha? Numa quinta-feira à noite, numa sexta-feira à noite, né, a gente abrir um webinar aí de 2 horas, e como você está falando aí de online, se você puder fazer uma abordagem e trazer ferramentas para que sejam aplicadas online para o pessoal,
a gente vai divulgar, vai precisar do vídeo aí para chamar. Obviamente, quem está aqui já está sabendo aí em primeira mão, né? Já é convidado aí. Sim. E eu quero saber se você topa, né? Porque eu estou fazendo a proposta, não combinei nada contigo. Não fechou o contrato, ele nem assinou ainda. Ele nem assinou ainda o contrato, né? Olha, Rússio Barrinha, é impossível recusar um convite de vocês, né? É uma honra para mim e vou fazer com uma enorme alegria. Legal. Aí depois a gente combina o dia e o horário, 2 horas de webinar, a gente vai divulgar para todo mundo que se inscreveu para esse, que participou desse, vai abrir também para o público, né, Barrinha? O pessoal que está acompanhando a página lá, colocar como conteúdo extra aí uma degustação aí do que eles perderam e do que eles não podem perder no próximo. E aí, para não ser injusto, né, Barrinha? Pô, pedir para o cara fazer a apresentação hoje de manhã, né? O cara já fez, ó, só o tanto de conteúdo. A gente vai dar mais esse tempo aí, de 2 horas para você desenvolver aí o conteúdo que você quiser e fazer uma coisa prática nesse modelo aí, de repente, de terapia online, ferramentas online. Combinado? Combinadíssimo. Tranquilo? Meu amigo, muitíssimo obrigado mais uma vez aí, viu? Obrigado mesmo por tudo. Obrigado. Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter dado certo e de estar aqui. É uma honra. Não, deu mais que certo. Obrigado mesmo. Você sentou no sofá com a gente, isso é sensacional. Legal. Obrigado mesmo, viu? Um grande abraço aí. Só fechar o browser aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Olha aí, é um conteúdo público. Então, terminamos mais um no primeiro. Cara, desafiador. Vou deixar agora de igual para igual, tá? Ia subir a sua, deixar a minha pequenininha lá. Você não agora, entendeu? Como é finalização aí, encerramento. Agradeço aí a audiência das pessoas que acompanharam todo o programa, né? Muita gente aí acompanhando. Esse é um começo, é um primeiro passo, e a gente fez isso com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, então, pouco tempo, as coisas fluíram de uma forma, assim, espetacular. A questão, assim, nós dependemos de variáveis que são incontroláveis, né, que não depende da gente, então a gente depende da internet, a gente depende da conexão de quem está apresentando, a gente depende do servidor da plataforma que está provendo o serviço para a gente, né, infelizmente a gente não tem controle sobre isso, mas tenham certeza de que a gente deu o melhor e fizemos o melhor, abrimos mão do nosso tempo em prol de algo maior. Certamente esse evento está fazendo a diferença lá no Dando Sopa, né, que a Adriana recomendou, né, tivemos aqui amigos, pessoas queridas, né, que são muito mais amigos do que palestrantes, apresentadores, né, hipnólogos, né, empresários, né, e isso aí, para mim, faz todo o sentido aqui, a razão da gente ter ficado até aqui. Aí está aqui a Jane, aqui, ó. Obrigado, viu, Jane? Presentão, Luizão, quinta é bom. Amo conteúdo público, é saudável financeiramente. Encerraram com chave de ouro, obrigado, Dulce. Obrigado aí pela audiência. O Kelvin também está aqui, participou, né? A Dani Assunção. Pessoal, muitíssimo obrigado mesmo. E espero que logo em breve, já tem data marcada aí do dia 16 e 17 de maio, né? A gente vem conversando, estava conversando aí ontem e hoje, conversando sobre qual seria o modelo. Pensamos em fazer uma parte online, uma parte gravada, mas se a gente fizer gravado, perde o sentido, perde o propósito, né? E a nossa ideia é realmente o comprometimento de quem está aí assistindo e a oportunidade, né? A pessoa veio, falou ali online, ao vivo. Se você tiver bem, se não tiver, se programe da próxima vez para fazer, e a gente quer isso, quer passar esse conteúdo aí de uma forma bem impactante, né? Se a gente deixar gravado, a mente do ser humano, tá gravado, tá ali, depois outra hora eu vou, depois outra hora eu vejo, né? Palestras incríveis aqui, palestrantes incríveis. Enfim, eu só tenho a agradecer, muitíssimo obrigado. Para você que não assistiu, você tem a oportunidade, vai ter a oportunidade em breve de assistir todo o conteúdo, né? Você não vai ficar de fora. A gente vai abrir aí esse webinar, o Luiz já deu a sugestão aqui para quinta-feira. Então, de repente, Bahia, vamos ver se dá tempo a gente divulgar, né? Porque é interessante a gente divulgar para um número bom aí de pessoas que têm a oportunidade aí de assistir, né? Mas, de repente, a gente coloca aí para quinta-feira, né, Bahia? E das minhas palavras são essas. Barrinha, por favor, agora você aí.
Bom, eu queria agradecer imensamente a toda a galera que nos acompanhou aí, em qualquer horário que for, acho que valeu a pena. Espero que a gente tenha tocado o coração e a mente de vocês. Espero que essa proposta realmente agregue valor à vida de vocês, porque ela surgiu somente com esse propósito. Eu peço para vocês, mais uma vez, darem atenção para o grupo que a gente adotou, que a gente vai seguir com ele, que é o pessoal do Dando Sopa, então arroba grupo Dando Sopa lá no Instagram, vai lá, conhece, se integra, vê se você pode doar roupa, alimento, seu tempo, tudo é muito válido. E, obviamente, vocês estão vendo a nossa cara aqui o tempo todo, mas tem um monte de gente que trabalhou por trás, aqui nos bastidores. Então, eu queria agradecer, acima de tudo, a nossa designer de criação e redatora Júlia Lopes, Fernando Luque, arquiteto de mídias sociais, que ajudou a gente na divulgação e vai continuar com a gente, Sérgio Matos, pelo apoio administrativo, Pedro Almeida, que cuidou aí da parte de vendas, e ao nosso CEO, diretor de tecnologia, amigo e idealizador, Roosevelt Feitosa, um cara que me tirou do sofá e me trouxe para o sofá aqui. Então, Roosevelt, da minha parte, um agradecimento enorme em poder estar com você nesse projeto. E é uma honra ter conhecido gente que eu nunca conheci estando aqui, ter aprendido, porque se tem duas pessoas que ouviram e absorveram todo o conteúdo que foi passado aqui, sou eu e ele, e eu vou dizer para vocês, o termo evoluindo no sofá, para mim, valeu cada segundo, e a minha mente hoje está saindo de uma maneira totalmente nova, e eu acho que isso serviu também para mostrar que enquanto uns choram, outros vendem lenço, ou seja, está aqui no ar um projeto que não tem fim. O Sofá TV chegou, vai ficar, e a gente vai acolher todas as sugestões de vocês, todos os nomes, todos os conteúdos, porque isso aqui é uma porta aberta do conhecimento. É isso aí. Meu agradecimento, Roosevelt. Obrigado. Obrigado, meu Barrinha. Você também é sensacional. E se não fosse você, não teria acontecido nada. E, pessoal, nós somos fazedores, acreditamos.